Vamos fazer assim, eu vou repassar o problema, vocês vão me dizer, eu espero que vocês tenham escrito aí, tá? Porque isso é tarefa. Vocês vão me dizer o que que vocês pensaram e a gente vai fazer umas discussões aqui. Então eu falei que o problema é fazer uma análise visual de um caso clínico, tá certo? Então, o ponto de partida é, você vai pegar uma descrição de um caso e vai apresentar esse caso numa interface em que você mostra visualmente na anatomia do corpo quais as partes que estão envolvidas na descrição do caso e como, tá? E aí eu falei que a apresentação ela é visão interativa, tá? O usuário pode clicar para obter mais informações, tudo bem? E um desafio é que eu queria que vocês mostrassem uma visão meio diagramática ou arquitetural. Como é que vocês vão fazer isso, certo? E eu gostaria que vocês tentassem articular dois paradigmas, né? Então, aqui na verdade, a aula hoje não é nem para mostrar um paradigma, porque a gente meio que passou pelos paradigmas, dois deles muito rápidos, né? Foi uma aula de cada um, na verdade, foi só uma visão geral. Mas hoje a ideia é fazer uma espécie de articulação, certo? E você vai justificar as escolhas. Aí eu mostrei uma ilustraçãozinha aqui, né? Eu peguei um caso clínico. Esse é um caso antigo, tá, gente? É de um livro clássico, que é... Como esse livro é antigo, os casos podem ser expostos sem nenhum tipo de problema. Já tem mais de um século, então, né? Então aqui está um caso, e aí eu mostrei que, por exemplo, ia aparecer lá no intestino. E aí agora a minha pergunta para vocês é, o que que vocês escolheram como solução? Vamos lá. Eu botei reativo e lógico, porque os cliques em cada parte do corpo vão ser eventos. Aí vai ter alguma outra parte que ouve esses eventos e consulta os fatos descritos sobre cada parte. Tá, isso aqui é a interface, então o reativo é porque você está pensando nisso aqui ser reativo, né? Aí você clica ali, né? Isso é na direção usuário mais informações do texto, é isso? E o lógico, vem da onde? Ele vai usar o texto para construir fatos sobre cada parte do corpo. E aí a gente consulta isso de alguma forma. Consulta isso de alguma forma. Transforma isso na parte visual. É isso? Porque você disse que você vai usar, você vai transformar as partes anatômicas em fatos, certo? É isso? Lógicos. Sobre a anatomia que está escrito mesmo. Então, tipo assim, não, ele morreu de obstrução do intestino. Ou ele tinha pneumonia. E aí, com o clique no pulmão vai ser um evento, que é a parte do reativo. E aí, a partir desse evento, vai ter uma consulta nos fatos, por exemplo, tinha pneumonia. E aí, isso vai ser pego e apresentado. Boa, gostei dessa. Vocês ouviram o que ele falou? Quem mais quer falar? Alguém pensou em coisas além disso? Pensou mais amplo, mais restrito? Eu queria fazer para a ideia dele, que eu pensei em fazer uma coisa meio OO para aproveitar coisas, casos parecidos, para compor e fazer herança em coisas parecidas. Em estruturas, em macroestruturas para dividir para aproveitar o código. No código, né? Você ainda está pensando em O. Aqui, vocês pensaram o quê? Hã? Orientação a objeto? Vocês gostam de orientação a objeto, né? Mas uma parte pode ser. Quem mais pensou em alguma coisa? Vocês pensaram em quê? Aí funcionar para tipo, é o acompanhamento do paciente para cada interação e do parágrafo é para controlar tipo, espalhamento e sintoma da doença.
tem pressão de estômago. Aí o time está fazendo um intestino, sei lá, por exemplo. Daí, paralelo, isso aqui para fazer esse espalhamento daí simultâneo. Espalhamento dos sintomas paralelo? Essa parte eu não entendi. Como é que o paralelo entra nisso? Você vai notificar coisas em paralelo? Tem que cuidar de cada tecido separadamente. Aí, sei lá, se o cara tem câncer de estômago, ele pode ter intestino também. Isso é com certeza. Aí, sei lá, você está no tempo T. No tempo T você sabe que ele tem câncer de estômago. Você sabe no tempo T mais um que aconteceu. Ele pode ter metástase no intestino, só que você não tem certeza. Vai ter mais dois. Você sabe que ele tem câncer de estômago, talvez metástase no intestino, aí vai espalhando assim. É que você pensou num simulador. Eu acho que você tá, do jeito que você está descrevendo aí, para mim isso parece um simulador. Não, mas você vai um acompanhamento do paciente, eu acho. Faz sentido para mim, parece. Não, eu acho que faz sentido se a gente estivesse pensando não numa narrativa, mas se a gente estivesse pensando que você está monitorando um paciente, capturando sinais. Aí faz sentido, pelo menos na minha cabeça, não sei se eu entendi direito, fazer o processamento paralelo. Você entendeu? Porque eu estou pensando em partir de um texto, né? Aí já acho que é mais difícil. Se vocês pensarem em alguma coisa... Como a partir do texto, a gente precisa usar uma LLM para daí detectar palavras relacionadas a sintomas do texto. Ah. Para pegar esses sintomas de onde eles acontecem no corpo e ter um paradigma reativo para quando for mostrar no diagrama, o usuário poder clicar e mostrar mais sobre os sintomas. Legal, ó, esse time aqui eu acho que me deu a resposta mais completa, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu pensei aqui, que por que isso aqui é uma desculpa para a gente debater, a gente ainda vai debater coisas, tá certo? Na verdade, não existe resposta certa. Eu criei um problema em aberto que tem espaço para múltiplos paradigmas, tá certo? Mas eu vou usar como desculpa para discutir a interação de dois. E vocês vão entender por que esses dois paradigmas interagem, tá certo? Bom, então, se vocês forem lá para o Hugging Face, peraí, deixa eu voltar, ele está voltando as telas, peraí. Se vocês forem lá para o meu Hugging Face, vocês vão ver aquele Clinical NR atualizado, tá? Então vocês podem entrar aqui no Clinical NR atualizado e aí o que vocês vão ver, tá? Vocês podem, se quiser, subir um texto aqui. Lá no Program to Learn, eu coloquei... mas eu acho que eu não subi, hein? Deixa eu ver se eu subi. Eu não subi. Deixa eu subir essa versão mais atualizada. Se vocês vierem aqui para o Case to Learn, ou para o Program to Learn, vocês vão ver partes do caso, tá certo? Ali o caso 1.txt é um caso clínico completo. E aí eu dividi ele em 3 partes, só para mostrar para vocês que eu posso fazer highlights de partes diferentes do caso, certo? Então, por exemplo, vocês podem baixar, eu vou olhar, a parte 1 não tem muita graça, porque é só, aquela que eu mostrei para vocês no slide é a parte 1, ela só tem o intestino. Mas se eu subir aqui, a parte 2, ela é mais divertida. Deixa eu ver se eu consigo, visit file. Eu vou pegar a parte 2 aqui, tá? Então ele traz o texto da parte 2 aqui. A gente já tinha usado esse software aqui, só que agora eu acrescentei uma funcionalidade de anatomia, certo? Que funcionalidade é essa de anatomia? Ele tem um software de Named Entity Recognition, teve uma aula que eu falei sobre isso. E por que eu estou usando esse software? Alguém já chamou a atenção ali atrás, né? Porque eu estou querendo transformar
um texto livre num conhecimento estruturado, certo? Esse conhecimento estruturado pode ser em Prolog ou pode ser em Datalog. E aí poderia, por exemplo, ser armazenado no Datomic, né? Aliás, nós estamos pensando em fazer isso com um paciente semântico, representar em Datomic. Então, olha só, se você clicar aqui, ele já vai mostrar as partes do corpo que foram afetadas, e aqui no texto ele reconheceu quais são as entidades que estão falando de anatomia. Vamos desmembrar um pouco esse processo, o que aconteceu aqui. Bom, primeiro, se eu pedisse para um modelo grande fazer isso para mim, por exemplo, se eu pedisse para o ChatGPT, faz isso para mim, pega esse texto e monta um diagrama, vocês acham que ele faria? Ele faz, certo? Quais são os problemas? Você assistiu o Fantástico, né? O cara assistiu o Fantástico lá, gasta muita água, muita energia. Ele pode fazer errado, tá certo? Ele pode fazer errado. Gasta muito tempo. Como é que eu verifico o que ele fez? Certo? Então tem várias questões que estão aí colocadas, tudo bem? Nesse caso, eu optei por um modelo menor. É um modelo baseado em BERT. O que esse modelo fez? Ele foi treinado, a gente fez o fine tuning, eu mostrei aqui na aula um pouquinho o que é isso, né? Para ele só reconhecer, não foi eu que treinei não, tá? Foi alguém que treinou, tá certo? Eu só estou usando ele pronto. Para reconhecer só entidades de anatomia. Esse é um modelo tão pequenininho, se vocês baixarem esse projeto do Hugging Face, ele roda no seu notebook. Ele não precisa ir para a nuvem e gastar não sei quantos litros de água e acabar com metade da energia da humanidade para descobrir isso, certo? Bom, então, se vocês se lembram, eu usei já esse recurso na aula sobre Prolog. Por quê? Porque eu transformei em fatos, não é? Então, por exemplo, existe um fato que existe uma entidade anatômica aqui, que é o estômago. Isso aqui ele está mostrando em que parte do texto está aparecendo, tá? E isso aqui é a certeza, o grau de certeza que ele tem, certo? Aí alguém ali atrás já falou, isso podia ser em RDF, é verdade, ou poderia ser em Datalog, ou Datomic. Se fosse em RDF ou em Datomic, o que ia mudar nessa representação? Vamos ver se vocês lembram. O que eu ia ter que fazer diferente nessa representação se fosse Datomic ou RDF? Para mim, os dois são muito próximos. Na verdade, eu suspeito que o cara que fez o Datomic, ele conheceu o RDF, ou então foi uma espécie de convergência de sei lá o quê. Porque não é possível. Para mim, em Datomic ou em RDF, o que eu faria? O que mudaria desses fatos em Prolog? É por isso que eu não sei se eu posso chamar o Datomic Datalog 100%, né? Porque em Datalog você consegue fazer isso aqui, né? Em Datomic não, né? Você não consegue. Entendi. Vamos lá. Vocês estão me dando sono com esse silêncio de vocês. Se eu fosse colocar isso em Datomic ou em RDF, o que eu teria que mudar nesses fatos aí? Exatamente. Eu teria que transformar em triplas. Tanto em Datomic quanto em RDF. Cada um deles chama de um nome diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. Tá certo?
por que eles fazem isso? No final das contas, tá? O grande lance é que isso vai virar um grafo de conhecimento. E você vê, eu não sei se vocês perceberam na aula de Atomic, mas ele mostrou que você pode também andar pelo grafo, se você quiser, né? Porque para ele é um grafo também. Isso aqui é mais difícil. Essa estrutura assim livre é mais difícil de você fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Tá, beleza. Então eu transformei em conhecimento, certo? Por que eu transformo em conhecimento? E aí entra um primeiro paradigma. Por que isso vira conhecimento estruturado? O que eu ganho com isso? Aqui vai entrar, vocês vão ver que vai entrar uma questão de arquitetura mesmo, tá certo? E vejam só por que eu quis fazer uma arquitetura. Então, olha só, eu posso imaginar que a minha solução tem 2 blocos, certo? Então eu vou abrir um slide aqui e vou entrar no modelo freestyle aqui agora, tá? Então, vocês imaginam que eu tenho um bloco que é a minha interface. Deixa eu pegar até essa figura aqui, que eu acho que tem mais coisa, né? Essa aqui está mais ilustrativa do que a outra. Não tão mais, mas, né? Tudo bem. Essa daqui eu acho que está mais ilustrativa. Deixa eu pegar essa figura aqui. E eu vou usar lá na minha interface. Tudo bem? Tá, então eu estou imaginando que eu tenho aqui. Essa é a minha interface, tudo bem? Então, uma das grandes coisas importantes que o paradigma reativo defende muito, o que a gente vai começar a explorar agora é o seguinte: do ponto de vista de abstração arquitetural, o que a gente viu no paradigma reativo que é muito importante? Evento, na verdade eles chamam de mensagens, você trabalha com mensagens, não é? Eles diferenciam o que é chamado de evento, apesar de que para mim é a mesma coisa, eles não costumam usar a palavra evento, tá certo? Eles chamam qualquer mudança de estado vai gerar uma mensagem. Então note, o paradigma reativo ele trabalha muito na ideia de mensagem. Então você pode imaginar que de um lado você tem o seu módulo NER, certo? Então de um lado você tem o seu caretinha aqui inteligente, que foi lá e reconheceu as coisas. Eu vou pegar essa imagem aqui. E na verdade é assim que está implementado aí nesse negócio, certo? Podia estar melhor, mas está aproximadamente assim. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um módulo aqui que reconheceu as entidades, certo? E que essas entidades vão virar conhecimento. Tudo bem? Tá, então eu posso até pegar, se eu quiser, esse conhecimento aqui embaixo, ó, que está em... na verdade, melhor do que esse que está em Prolog, tá? Eu posso imaginar que eu posso pegar essas entidades aqui, ó, que estão reconhecidas aqui embaixo, ó, essas duas aqui, ó, tá vendo? Eu poderia imaginar que essas entidades, elas poderiam ser pensadas como recurso, propriedade e valor. Então, você pode imaginar estômago, recurso, propriedade type, valor anatomy. Recurso epigastrium, propriedade type, valor anatomy. Recurso stomach, propriedade score, esse valor. Stomach, position. Então você pode sempre tratar como recurso, propriedade, valor. Na verdade, vocês podem imaginar também, daqui a pouco eu chego lá. Então, num passo inicial, o primeiro passo vai ser o seguinte: eu quero fazer o highlight das partes do corpo, certo? Como é que eu faço isso? Bom, concordam comigo que se eu tenho tudo em recurso, propriedade e valor, e eu poderia fazer vocês fazerem isso, mas eu não sei se vocês vão conseguir fazer num curto espaço de tempo,
escrever uma query, né? Você consegue imaginar uma query para selecionar somente o que é anatomia? Porque se eu tenho um type, vocês concordam que eu posso ter outros tipos, não posso? Então, olha só, aqui, até mesmo nessa interface, eu posso combinar outros tipos, certo? Por exemplo, se você olhar aqui em cima, eu posso pegar o Clinical NR. E se eu pegar o Clinical NR, ele vai pegar outras informações. Por exemplo, ele vai falar que vomiting é um problema, ele vai falar que isso aqui é um treatment, e assim por diante, tá? Então, esses aqui são outros types. Se você pegar aqui, ó, o type aqui é problem, o type aqui é treatment, certo? Então, você imagina que tudo isso virou uma grande base em RDF ou Datomic. O que você vai fazer? Você pode fazer uma query dizendo, eu quero pegar só quem é Anatomic. Beleza? O que eu faço com isso? Agora vai entrar o outro paradigma, certo? Bom, se essa aqui é a minha interface, tá? O ideal seria, e isso é muito importante, e eu falei isso para vocês quando eu falei de arquitetura, os estilos arquiteturais, eles também são desenhados para você ganhar autonomia e para você pensar em cada bloco separadamente. Tá certo? Então, o ideal seria pensar que esse cara de cá é um módulo, tá? E esse cara de cá é um outro módulo. Como é que vocês acham que esse cara da esquerda vai falar para esse cara da direita quais são os órgãos que vão ser mostrados? Hã? Não, não tá não, pode falar. Ele vai mandar mensagens. Exatamente. Ele pode mandar uma mensagem, tá certo? Ele pode mandar uma mensagem. Tá? Ele pode chegar aqui e mandar uma mensagem dizendo assim, olha, o estômago... É claro que aqui eu estou fazendo a mensagem de uma forma bem simples. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que tem toda uma forma de construir mensagens nesse sistema baseado em mensagens. Você pode, inclusive, criar uma hierarquia. Por exemplo, poderia ser uma mensagem assim, anatomy / stomach. Tá certo? Você pode criar uma hierarquia de mensagens, tá? E aí, se a gente fosse pensar no modelo Publish Subscribe que a gente viu, esse cara vai mandar uma mensagem dizendo, olha, cara, então isso aqui já é reativo, tá certo? Por que já é reativo? Olha, preste atenção, pense comigo. Um sistema reativo, se esse cara da direita é reativo, ele reage a eventos, certo? Evento não é só o que o usuário está clicando. Ter reconhecido essas anatomias e querer atualizar podem ser eventos. Então eu posso transformar em evento dizendo, olha, tem um problema no estômago, dá um highlight no estômago. Tem um problema no epigástrium, dá um highlight no epigástrium. Tá certo? Então isso pode virar uma mensagem que eu mando para ele. Esse módulo da direita pode ser, ou deveria ser um Web Component. Eu queria mostrar para vocês isso funcionando com Web Component, mas não deu tempo. Então, não está como Web Component agora, apesar de que eu posso mostrar um outro projeto diferente que está. Só para vocês verem como é que funciona. Mas é tranquilo. Do jeito que está hoje, quem está fazendo isso é uma função. Eu queria que fosse um componente recebendo a mensagem e atualizando. Tá certo?
Por quê? Porque eu isolo os módulos. Eu tenho um módulo que é responsável pela visualização. E eu tenho um módulo que é responsável por mandar as mensagens. Certo? Bom. E aí esse cara atualiza. E eu tenho umas reflexões para fazer com vocês aí. Tá certo? Deixa eu mostrar para vocês, do ponto de vista... Esse aqui é o projeto. Vocês lembram que o GitHub, o GitHub não, o Hugging Face, ele é um Git. Você faz um projeto, manda para ele, tá? Mas deixa eu abrir o outro. Na verdade não é esse. Esse aqui deu problema, porque um porre. Na hora que eu botei um PNG, ele recusou porque ele disse que não aceita binário. A PNG é uma imagem, pô. Mas tudo bem. Eu tive que fazer um contorno meio maluco aí. Então, aqui eu tenho uma imagem SVG, tá vendo? Que é a imagem do corpo humano que está em SVG. Certo? E aí, se eu abrir essa imagem SVG, o que vocês vão perceber aqui? Vocês estão vendo que cada parte que pode receber highlight, ela tem um label. Tá certo? Que é o label que o NR vai reconhecer. Então, na verdade, o que vai acontecer? O sistema de NR vai reconhecer e vai gerar labels, tá certo? Vai mandar mensagens para o outro componente e o outro componente vai fazer o quê? Ele vai olhar onde estão esses polígonos e o polígono, na verdade, ele está aparecendo... Isso aqui é SVG, tá, gente? Display none quer dizer que ele não está sendo mostrado. O que o sistema vai fazer? Na hora que ele receber a mensagem, ele diz, eu preciso mostrar esse cara. Ele muda o display e o polígono aparece. Tá? É claro que esses polígonos estão bem toscos, foram feitos às pressas só para essa aula. Um sistema mais decente ia mostrar o contorno, bonitinho, etc, etc. Entenderam o princípio? Tá. Então agora vocês têm uma outra tarefa. Eu vou dar uma pausa, vocês vão pensar e vocês vão me dizer. Eu já dei o primeiro passo da arquitetura, certo? E eu quero imaginar que esses dois módulos, o módulo reativo que está mostrando e o módulo lá de cá que está gerando as anotações, eles são feitos por dois caras diferentes que estão em dois lugares diferentes, tá certo? Então eu quero imaginar que existe esse módulo que pega o texto, transforma em entidades e notifica, e existe esse outro módulo que mostra as coisas na imagem. Tudo bem? Tudo bem. E eles são feitos, vamos dizer que por duas entidades independentes. Tá? Do jeito que eu mostrei aqui, exatamente do jeito que eu mostrei aqui, eu quero que vocês me digam, tentem encontrar um problema, eu quero que vocês escrevam aí, um problema que vocês encontraram e qual seria a solução. Tá? E isso tem a ver com a parte do conhecimento. Eu mostrei isso aqui quando eu falei do Prolog. Tem um problema, vocês vão me dizer qual é o problema e qual a solução. Então vamos lá, gente. Qual é o problema? Quem é que me diz qual é o problema? Espera aí, eu botei um slide que eu não devia aqui. Mas está no freeze, tudo bem. Qual é o problema, gente? Me digam aí, alguém conseguiu detectar o problema? Fala. Na hora de construir os fatos, tem fatos do tipo problem, treatment, mas eles não têm nenhuma ligação para todo mundo. Então, eles vão ficar no local da domínio para saber se data. Gostei dessa. Você adiantou o próximo problema, mas esse é um problema. Esse é um problema. Os fatos, eles não estão ligados entre si. Esse é o próximo problema. Tudo bem, esse é um problema. Não tem ordem, então tá certo. Esse é um problema. Mas eu estava pensando num outro, para mostrar antes desse. Vocês entenderam o problema que ele falou? O problema que ele falou é que eu tô reconhecendo entidades de forma independente e não estou ligando elas, tá certo? E aí, como é que eu vou, por exemplo, vocês lembram que eu falei que eu queria que ele mostrasse, por exemplo, uma cor se tivesse com problema, outra cor se tivesse saudável, alguma coisa assim. Mas aí, para isso, eu preciso ligar os fatos. Isso é um problema. Qual é o outro problema?
Eu vou dar uma dica. Tem a ver com o fato desses dois caras estarem sendo desenvolvidos por caras diferentes. O que vocês acham que pode dar errado? Oi? Compatibilidade da mensagem em que aspecto? Oi? O que vocês acham que pode dar errado? Gente, olha, uma coisa interessante, vocês estão se perguntando por que eu estou trabalhando com um problema aqui. Na semana passada eu estava acompanhando um aluno que está se inscrevendo para um estágio. E a empresa entregou um problema. Uma coisa desse jeito, quer dizer, não é esse problema, obviamente. Mas um problema desse estilo. Você tem um problema, você tem limitações de recursos, você tem que resolver o problema. Então você tem que aprender a discutir e resolver problema, gente. Qual é o problema que pode dar aí? Se são dois caras diferentes, certo? E eu peguei meu sistema de reconhecimento de entidades e melhorei ele. Eu consigo reconhecer mais entidades anatômicas do que antes. Certo? O cara que faz o reconhecimento. O que é que pode dar errado? Tá, você está pensando do ponto de vista do reconhecimento do lado de cá. Você está pensando em problema de reconhecimento. Eu estou levantando o seguinte problema. Sei lá, o baço está com problema, não vai ter o baço para mostrar na imagem. Não vai ter o baço. Tudo bem. Aí esse cara aqui agora também vai expandir para tentar atender. O que pode dar errado, vocês não percebendo, é o seguinte. Pode ser que os vocabulários não coincidam. Esse é um problema. Se são dois módulos diferentes, os vocabulários podem não coincidir, certo? E esse foi um problema que eu chamei a atenção quando eu falei do RDF, não é nem do Prolog em si. Porque o Prolog, no final, ele não presta muita atenção para esse problema, tá certo? Porque o Prolog, ele nasceu como uma linguagem, ele não nasceu pensando como eu vou ser um repositório. Depois o Datalog evoluiu para ser um repositório, mas mesmo o Datalog não tinha essa visão distribuída. Quando surge o RDF começou a pensar assim, pô, mas se for distribuído, como é que a gente vai alinhar? E aí eu falei para vocês de quê? O que eu posso usar para alinhar vocabulários? Ontologias. Vocês lembram de ontologia? Vocês lembram de um negócio chamado surrogate? Não? Então vocês estão com a memória fraca. Então vamos lá. Vocês podem usar um negócio chamado ontologia. Então, por exemplo, existe uma ontologia chamada Foundational Model Anatomy. Certo? O que essa ontologia faz? Ela mapeia o que você imaginar de anatomia. Por exemplo, stomach. Tá? Então, se você procurar aqui, você vai ver que existe aqui na ontologia. Agora ele resolveu que ele não quer me responder, não sei porquê. Ele tinha acabado, peraí. Deixa eu colocar aqui, stomach. Agora. Aí ele vai mostrar para vocês o estômago. Certo? E aí, interessante, né? Que ele vai gerar ali, ó, FMA 7148. O que 7148 quer dizer? Nada, né? É o ID dele. É um surrogate. Certo? Não é. O pessoal estava tentando pensar se era do guia do mochileta das galáxias. Não, ali é 42, não é isso? 42? Se o cara não sabe o que quer dizer 42, não é nerd o suficiente, né? Quem é que tem uma pergunta no vestibular para dizer o que é 42? Se o cara errou, ele é reprovado na hora, não entra no curso de computação, não. Pode entrar em outro curso, mas computação não pode. Todo mundo aqui já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Não? Nunca leu? Bom livro, bom. E ele é bom porque assim... É boa. Não, ele é bom porque assim...
É um livro, do ponto de vista literário, bom, bem escrito, mas que você ri o tempo todo. E olha que eu não gosto de coisa cômica em geral, porque geralmente é mal escrito, é pobre a literatura. Eu não sou muito de cômica. O cara, para escrever uma coisa cômica, ele tem que escrever muito bem para eu gostar. E esse cara do Guia do Mochileiro vale a pena, cara. Você vai se divertir como nunca. Hã? O filme é legal, mas é difícil chegar no nível do livro. É difícil chegar no nível do livro. Cara, no livro eu ri demais, 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 demais. É muito bom o livro, é muito bom. Eu recomendo para quem quiser o Guia do Mochileiro das Galáxias, e lá você vai entender o que é o 42, que aliás é a piada mais engraçada do livro, tá? É a parte mais engraçada que você ri demais. Mas voltando para cá. Aqui eu tenho um surrogate, tá certo? E o que é interessante? Olha só, gente, do ponto de vista arquitetural, na hora que eu determinar que a conversa entre esse lado e esse lado vai ser usando ontologias, ou eu não preciso da ontologia inteira, eu só preciso usar os surrogates, tá? Então, na minha mensagem, eu posso estabelecer uma estrutura dizendo, olha, isso aqui é do FMA, que é o Foundational Model Anatomy, e esse aqui é o surrogate. Beleza. E aí a gente vai combinar que tudo vai ser feito usando esses caras. Imagina, por exemplo, olha só, que eu recebi uma mensagem de um órgão que eu não tinha previsto, certo? Pelo surrogate eu posso ir na ontologia, eu posso ver qual é o órgão, onde é que ele fica, quem ele é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e atualizar o meu modelo visual, tá? Então isso torna esses dois caras totalmente independentes, certo? Aí vem o teu problema, que é o problema dos conhecimentos desconexos. E aí? A lista já... Não? Tem que circular, né? Então deixa. Só não esqueça. Ó, então, qual é o outro problema aí? O seu problema. Então, o problema é o seguinte, gente. Vamos ver aqui, ó. Na verdade, eu tenho camadas de informação. Se vocês olharem aqui, ó, a gente pode olhar aqui, ó. Essa é uma camada, onde ele está dizendo quem são os problemas. Tá vendo? Essa é outra camada, onde ele diz quem são as entidades anatômicas, tá? E essa é uma outra camada que a gente chama de part of speech. E o que é o part of speech? O part of speech, ele pega cada palavra, então vocês estão vendo que ele está marcando todas as palavras. Ele pega cada palavra e ele vai classificar do ponto de vista gramatical. O que aquilo ali na frase está falando? É um verbo? É um nome? Certo? Ele vai dizer o que é aquilo ali. Certo? Como é que eu poderia fazer se eu quisesse resolver esse problema de ter conhecimentos desconexos? Quem é que pode me ajudar? Tem que ser na hora de reconhecimento, o modelo tem que conseguir reconhecer qual é a anatomia. Eu posso fazer um fine tuning no modelo para eles me entregar as coisas integradas? Posso. Isso é um caminho possível, tá certo? Apesar de que tem vários desafios aí, tá? Quais são os desafios? Quando eu estou lidando com modelos pequenos, como é esse aí, eu tenho que ter cuidado de não querer fine-tunar ele em um monte de coisa, porque ele é pequeno. Então, no final das contas, ele pode não ficar tão bom quanto, por exemplo, se você tivesse modelos separados. Esse é um problema, tá certo? Eu tenho que tomar cuidado com isso, certo? Mas esse é um caminho possível. E que outro caminho possível? Usar outro modelo. Hã? Usar outro modelo. Que aí, a partir do problema, falou.
Usar um modelo para combinar os dois modelos? Não, tem esse modelo de conhecer e aí usar um modelo de... Tá, exato. Eu estou propondo aqui, eu vou usar mais de um modelo, beleza. Eu estou usando dois modelos. Mas como é que eu combino esses modelos agora? Como é que eu combino os modelos? O que vocês acham? Eu ia até preparar para mostrar para vocês os modelos combinados, mas não deu tempo, tá? Mas como é que eu combino? Uma das dicas que eu vou falar para vocês é que vocês estão vendo esses fatos em Prolog aqui? Vocês estão vendo que eles têm posições? Se eles têm posições, e eu posso escrever um código em Prolog mesmo para fazer isso, eu consigo saber a ordem que eles aparecem, não é isso? E eu consigo fazer sobreposições, certo? Concordam? Eu consigo sobrepor e eu consigo saber a ordem que eles aparecem. Sobrepor quer dizer que eu consigo. Eu acho que ele tem um combinado aqui que eu não lembro se ele vai fazer isso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi um combinado feito pela máquina que eu não... Esse aqui, ó. Não. Esse combinado aqui é... Bom. Ó. Ele vai mostrar... Quem são as coisas que ele reconheceu? Anatomia, part of speech. Tá vendo? Ele só mostra tudo junto aqui, mas não necessariamente. Mas... na hora que isso cai na esfera do Prolog, primeiro, eu posso sobrepor coisas. Como é que eu sobreponho informações? Como é que eu sei que duas informações, por exemplo, que um certo trecho do texto, ao mesmo tempo ele é uma entidade, e uma entidade não, ele é um problema e se refere a uma parte do corpo, por exemplo. Pelo contexto, tem um jeito mais fácil. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, ó. Vamos pegar os problemas. Os problemas que eu tenho é sore stomach. Sore stomach significa o quê? Estômago ácido? Não. Sore stomach, como é que traduz? É estômago ácido. Isso é um sintoma, certo? Como é que eu junto essa informação com o órgão que está com problema? Tem um jeito bem fácil de fazer isso. Oi? Com o que eu tenho aqui, o que já está aqui, como é que eu faço isso? Eu concordo que eu tenho estômago aqui embaixo? Azia. É azia, tá, gente? Azia. Vocês concordam que eu tenho estômago aqui embaixo? E lá em cima eu tenho sore stomach? Como é que eu junto as duas coisas? Mas como é que eu sei que é o mesmo? Porque o estômago podia aparecer em dois lugares do texto, né? Precisa usar o modelo, gente. Dá uma olhada aqui. Olha todas as informações que o Prolog está te dando. Posição. Posição. Pela posição, lembra que tem a posição aqui? Pela posição eu consigo saber que eles estão falando do mesmo negócio. Ele fala da posição no texto, então você consegue saber a posição, você consegue sobrepor. Tá certo? Então aí você vai saber que eu tenho um problema, que é esse azia, que é a azia, e isso está no estômago. E eu consigo casar os dois. Então se, por exemplo,
eu quisesse mostrar de vermelho os problemas, como eu sei que tem um problema associado ao estômago, eu juntaria esses dois fatos e na mensagem eu já poderia mandar uma mensagem com atributo dizendo, olha, tem um problema aí, certo? E aí ele indicaria qual é o problema. Entenderam ou não? Não entendeu? Funciona nesse caso. Não vai funcionar em todos os casos, tá certo? Então, o que a gente faz? Bom, a gente tem casos, tem várias situações que a gente vai poder julgar aqui. E, na verdade, esse é um problema que a gente está pesquisando, é por isso que ele não é fácil. O Heitor está até hoje tentando resolver isso aí. Mas olha só, quais são os casos em que isso não funciona? Pode ser que o problema não esteja relatado na frase, né? Ele pode estar numa palavra que está lá atrás, né? Esse é um dos casos que pode estar acontecendo isso. E aí já é um pouco mais difícil. A gente vai chegar nisso. O outro caso é se não estiver explícito o problema. Por exemplo, eu tenho a pressão da pessoa e eu tenho o valor da pressão, mas não está dizendo que a pressão está alta. Ele só tem a pressão e o valor. E eu preciso deduzir que a pressão está alta. Certo? Esse segundo caso, eu queria até trazer para vocês verem. Você consegue resolver combinando part of speech com clinical entities. Se é que esse aqui não resolve, porque eu acho que esse aqui não tem exam. Esse aqui eu acho que não tem exam. Mas você consegue no clinical entities reconhecer, por exemplo, que você tem você tem um exame ou você tem um fenótipo, como se chama, ou você tem um achado. E aí, você sabe, por exemplo, que ele está falando pressão. Pressão sanguínea é um achado. E com part of speech, você consegue analisar que tem um número depois, não é? É um número e que se refere a essa pressão aqui, por exemplo. Aí você consegue extrair pressão, valor tal. Você consegue extrair o perfil desse paciente com exames, valores. Você consegue construir um perfil muito mais rico desse paciente. Tá certo? E aí você vai ter que usar Prolog ou regras ou sistemas de coisas para avaliar, por exemplo, se aquela pressão está acima ou está abaixo da pressão esperada. Tá certo? Note que todo esse mecanismo ele está sendo feito por quê? Porque você pode ter, se você usar esse sistema, um sistema que vai ser mais leve, mais confiável, mais explicável. Você sabe o que você está fazendo. Tá certo? Isso é diferente porque tudo isso que eu estou fazendo aqui, você podia pedir para um baita modelo de linguagem para ele fazer para você. Tá? Ele ia fazer, simplesmente. Tá certo? Só que a confiabilidade não é 100%. Tá? Aliás, às vezes, todo mundo lida com modelo de linguagem aqui, né? Tem hora que ele acerta super bem. Tem hora que ele erra muito feio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem esse livro do Richard Cabot, né? Que é do século passado. Ele tem cerca de uns, sei lá, 50 casos, não sei quantos são 100, não lembro bem se são 100 casos. E eu queria escolher um caso legal para analisar nessa aula. Por que eu escolhi o caso 1? Porque eu não ia ler o livro todo, até porque eu não sou médico, né? Aí, eu cheguei para o modelo de linguagem e falei assim, eu posso até mostrar para vocês se vocês quiserem. Pega esses capítulos para mim e diz qual é o diagnóstico de cada um dos casos. Me fala o diagnóstico, tá certo? Então, só para vocês verem como é que o diagnóstico está. No texto, está escrito assim, ó. Se você pegar o texto dele,
Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar por aqui, ó. A gente pode pegar esse que junta tudo, que foi inclusive o que eu entreguei para o modelo de linguagem, certo? Se você pegar no texto, tem uma parte que ele fala assim, diagnoses, tá vendo? E aí ele fala um diagnóstico aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem? Aí você vai pegar o caso 2, tem vários casos e todos eles são assim. Você pegar o caso 2, que é o seguinte, vou pegar o caso 2. Caso 2, aí você vai ver lá, apareceu já? Prognoses, ó, diagnoses e traumática e neuroses. Tá vendo? Bom, eu testei com 4 modelos de linguagem. Eu não vou falar os nomes para não ser processado depois no futuro, já que sou. Mas eu testei com os 4 modelos de linguagem mais conhecidos, tá certo? Qual deles conseguiu fazer uma lista minimamente aceitável de diagnósticos? Qual deles conseguiu fazer uma lista minimamente aceitável? Minimamente aceitável é sem erros muito grosseiros. Nenhum deles, é menos que um. Nenhum deles. Nenhum. E quando eu estou dizendo nenhum deles, vocês podem fazer esse teste em casa. Pega esse texto e pede para ele fazer. Não é que ele errou um, não. Não é que ele errou 2, não. Não é que ele errou 10, não. É que ele deve ter acertado uns 5. Tá certo? Todos os modelos. Tá? Então, André, mas isso quer dizer que os modelos não valem? Não, não quer dizer que os modelos não valem. Os modelos fazem coisas fantásticas, entre elas código. Né? Se alguém pensa em ser programador, pode ir considerando que o seu emprego já era, tá? Porque vai acabar. Essa parte aí vai acabar porque esse bicho aí programa muito bem. Agora, do mesmo jeito que ele é muito bom em algumas coisas, ele erra muito feio em outras ainda. Ainda está errando. Talvez no futuro eles melhorem, tá certo? O que significa que confiabilidade ainda é um problema, tá? Ainda é um problema. Por exemplo, se eu usasse um sistema de regras para extrair o diagnóstico desse negócio, até com expressão regular, provavelmente eu ia ter um resultado melhor. Se eu usasse só a expressão regular, para reconhecer diagnoses, 2 pontos e pegar o texto depois, dando ponto, provavelmente eu ia ter um resultado melhor. Tá? Então, quando eu falo isso, eu estou falando porque se você vai analisar o texto, pode ser interessante, e eu acho que ainda está bastante em uso, você pensar assim, eu vou construir um sistema de regras que vai casar esses fatos, por exemplo. E aí você pode, na verdade, regras são a melhor solução para isso mesmo. Você pode construir regras que, se eu achar isso seguido daquilo, então interprete dessa forma. Se eu achar essas duas informações sobrepostas, então faça esse tipo de conclusão. Tá certo? Beleza? E aí teve gente que falou uma coisa que eu ainda não analisei aqui, mas que é o contrário, né? Então as pessoas pensaram em sistema reativo por quê? Porque existe o contrário. E o contrário é, eu clico na imagem, né? E a imagem vai me dar mais informações, certo? Ou vai mostrar no texto. E aí, já teve gente que falou, bom, você pode imaginar a mensagem ao contrário, não é isso? Então você pode imaginar, por exemplo, se eu recebi uma mensagem aqui, eu poderia mandar nessa mensagem, no corpo da mensagem, mais detalhes. Até mesmo, né, da parte do texto, ou seja lá o que for, né? Por exemplo, para cada entidade, eu posso gerar um identificador único da entidade, certo? Então, para cada entidade que eu reconheci, eu gero um identificador único, não do conceito, da entidade. Aquela entidade tem um identificador único. Por quê? Porque na hora que, por exemplo, eu cliquei nesse cara aqui, opa,
Na hora que eu cliquei, por exemplo, no estômago ou em qualquer outra coisa, tá? O que pode acontecer aqui? Eu cliquei numa parte dessa aqui. Não. E aí ele pode mandar uma mensagem de volta. Então a comunicação pode ser feita por mensagens. Ele vai mandar uma mensagem de volta, por exemplo, dizendo: olha, eu quero mais detalhes desse cara aí. Esse cara aqui também pode ser reativo. Ele pode receber essa mensagem, por exemplo, e até mesmo, vamos supor que eu dissesse assim: ah, eu quero saber aonde no texto está falando de estômago, tá certo? Na ida, essa mensagem, porque note, toda mensagem, quando você constrói a mensagem, ela tem o cabeçalho, nesse caso aqui, é o tópico que a gente chama, né? Você manda o tópico e você pode ter o corpo da mensagem. Então aqui você pode ter um ID, por exemplo, e vamos imaginar que você gerou um ID aqui para essa entidade, não é? Então, por exemplo, na volta, você pode ter um tópico, por exemplo, Anatomy, Details e o ID de quem você quer, tá? Ou Anatomy, Segment, por exemplo, que é o segmento do texto, e o ID, que é o ID que ele te mandou, por exemplo, tá certo? Aí você manda o mesmo ID. O que ele vai fazer? Ele pode chegar ali no texto e mostrar qual é o trecho do texto que fala daquela parte da anatomia. Tá? Ok, gente? Firmeza? Então tá bom. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada aqui nessa implementação, tá? Essa aqui especificamente, ela faz a maior parte do processo, menos a parte do componente separado. Mas aqui aqui eu tenho esse Sentiment OID aqui, ó, que é um carinha que usa aquele ambiente do OID que eu mostrei para vocês. Eu tenho que lembrar onde é que eu coloquei eu tenho o exemplo para arrastar ali e colocar e ele funciona. E ele vai pegar uma notícia e vai fazer análise de sentimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que está? Porque deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está o exemplo para mostrar para vocês. Eu não sei onde é que eu coloquei esse cara, porque aqui está o Cancer Prediction. Eu tinha um do Sentiment Analysis. Eu cheguei a mostrar esse para vocês, do Sentiment Analysis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Não. Peraí, deixa eu pausar aqui o vídeo. Vamos lá, eu acho que eu encontrei. Eu acho que é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó.
Então, vocês conheceram o ambiente que eu mostrei na aula passada, em algumas aulas atrás, dos componentes, tá vendo? Eu tenho componentes web. Um desses componentes é um cara que consome notícias em RSS. Esse componente, ele só avisa para o de lá para ir para a próxima notícia RSS. E esse cara aqui é um cara de análise de sentimento, tá? De tal maneira que quando eu aperto Next aqui, ó, ele traz a próxima notícia de um stream RSS. Todo mundo sabe o que é RSS? Eu mostrei isso aqui na sala, não? Não? Então, eu mostro a notícia de um RSS, tá certo? Ele usa um sistema de mensagens, então ele manda uma mensagem para o servidor que faz uma análise de sentimento e retorna dizendo se ele acha que é uma notícia positiva, negativa ou neutra. Amarelo quer dizer que ela é neutra, tá? Mas à medida que eu for passando aqui, que isso aqui eu acho que é um negócio de ciências, em geral tem coisas neutras, mas ou o sistema não está funcionando, ele não está conseguindo conversar com o servidor, talvez. Ele só está dando amarelo aqui, não estou vendo ele dar outra cor. Eu não sei se o servidor está funcionando. Aparentemente só está amarelo, acho que... Ah, ó, ficou verde. Ficou verde. Pô, na hora que ficou verde... Não, só tem como ir. Vamos ver. Aê, verde. E aí ele fica vermelho se a notícia for ruim. Então, essa arquitetura, ela está funcionando do jeito que eu queria fazer funcionar a outra, tá certo? Isso aqui, não sei se vocês se lembram, a gente viu isso aqui na sala. Cada um desses caras é um componente que está numa estrutura aqui, ó. Que vocês conseguem ver, né? Então, por exemplo, eu consigo pegar esse cara aqui, escolher um cara desse, por exemplo, a TV, e posso pedir o código. Aí ele vai mostrar aqui o código, né? A TV é um componente de imagem, mas se eu pegar News e pedir o código, ele é um Web Component que é um RSS, tá vendo? Se eu pedir aqui, por exemplo, tem os botões, né? Tem o Alert, que é esse LED aqui, aí tem o código. E cada um desses componentes, eu não sei se vocês lembram, eles usam o Publish e o Subscribe para se comunicar. E existe um componente especial que ele não tem nada visual, tá? Que é o... deixa eu ver quem ele é aqui. Ah, não, aqui não é necessário. Não, é necessário sim. Que é o cara que... Deixa eu ver se é esse alert. Não, alert é o botão de alerta, né? News, Ctrl 1, Ctrl 2, é um desses controles, eu acho. Ou não? Não. Não, Ctrl 1 é onde está o botão Next, né? Não tem nada no Ctrl 2. Então talvez ele não esteja capturando aqui, mas eu consigo ver se eu abrir o HTML dele, tá? Então deixa eu pegar esse News aqui e mostrar o HTML dele. View Page Source. Tá? Então, aqui dentro eu tenho os Web Components, tá vendo? Ah, eu deixei ele fora da página, eu acho que para a galera não mexer. Esse aqui é um componente REST. O que esse componente REST faz? Ele é um componente na página que... ele é um proxy, na verdade. Então você tem um serviço rodando lá remoto, que é o serviço de análise de sentimento, e esse componente proxy, ele simula esse componente como se fosse local. Então, por exemplo, vocês estão vendo que ele dá um subscribe RSS News. Então, toda vez que entrar uma mensagem RSS News, internamente ele vai chamar esse classify aqui. Então,
Quem é que publica o RSS News? É o componente de RSS. Toda vez que tiver uma nova mensagem RSS, ali ó, RSS OID, ele dá um publish RSS News. Então ele publica uma mensagem RSS News, esse cara aqui assina e chama um serviço de classificação. Quando o serviço de classificação retorna, ele publica uma mensagem Update Alert. Aí o LED Alert, ele assina a mensagem de Update Alert aqui e ele muda o estado de acordo com a classificação que esse cara fez. Então, se vocês olharem aqui, essa interface ela é toda feita com componentes e é reativa. E ela tem um componente que interage com o serviço lá remoto, trocando mensagens também via REST. Tá? Essa seria a arquitetura para esse modelo que eu mostrei para vocês também. Eu teria que ter um componente que era do corpo humano, que ia mostrando as partes e que ia trocando mensagens com um servidor para ir atualizando. Bom, gente. Então a ideia hoje era isso, tá? Na próxima aula